RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul Afinidade. Serviços exclusivos. Consultoria especializada em muito mais. Seja cliente Afinidade. Oi, boa noite. Um dia depois do fim do júri da Kiss, especialistas avaliam o maior julgamento da história do Judiciário Gaúcho. Um dos julgamentos emblemáticos, eu diria, dentro do próprio direito. Um julgamento histórico e paradigmático, porque nós tivemos uma nova compreensão, especialmente pelo Conselho de Sentença. Também vamos repercutir a sentença com pais de vítimas e sobreviventes do incêndio em Porto Alegre, onde aconteceu o julgamento, e em Santa Maria, local da tragédia. É um alívio, é um alívio. Graças a Deus foi feito, a justiça foi feita. Traz paz um pouco pro coração. Confirmado o primeiro caso da variante Ômicron do coronavírus na capital. A mulher tem 45 anos, mora nos Estados Unidos e veio visitar familiares no Brasil. Comerciantes da fronteira comemoram a volta dos turistas argentinos e uruguaios. E às vésperas das festas de fim de ano, o valor da cesta básica de Porto Alegre voltou a subir, mudando a tendência de queda de novembro. A partir de agora, no RBS Notícias. Um julgamento histórico que teve como resultado a condenação dos 4 réus pela tragédia na Boate Kiss. Para especialistas, além do habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça, recursos devem ser utilizados pelas defesas para evitar a prisão dos réus. Criminalistas e professores de direito definiram o resultado do julgamento de ontem em poucas palavras. Um dos julgamentos emblemáticos, eu diria, dentro do próprio direito. Sem falar que já é o julgamento mais extenso, que nós já tivemos no Rio Grande do Sul, em termos de júri. Por essa razão, entendo ele como, de fato, um julgamento histórico. Ao permitir a superlotação da boate, a instalação de espuma inflamável no teto do palco, a apresentação de uma banda que fazia show pirotécnico com fogos que só poderiam ser usados em ambientes abertos, o Ministério Público sustentou que os réus assumiram o risco de matar 242 pessoas e ferir outras 636. Um julgamento histórico e paradigmático, porque nós tivemos uma nova compreensão, especialmente pelo Conselho de Sentença, de que situações semelhantes a esta podem ser consideradas como homicídios por dolo eventual. Passava das 4 horas da tarde de ontem quando a porta da sala secreta no Fórum de Porto Alegre se fechou. Lá dentro, 6 homens e uma mulher estavam reunidos para decidir o destino dos 4 réus. Eles podiam usar até 8 horas para sacramentar a decisão, mas em apenas 1 hora retornaram para o plenário com o resultado. Os jurados responderam às perguntas formuladas pelo juiz: se houve crime, se houve ausência de conduta, se o réu deve ser absolvido ou não, e se a conduta foi dolosa, ou seja, intencional ou culposa, sem intenção. As respostas condenaram os donos da boate: Elissandro Spor, que pegou 22 anos e 6 meses de prisão; Mauro Hoffman, condenado a 19 anos e 6 meses, além de 2 integrantes da banda, Luciano Bonilha e Marcelo de Jesus dos Santos, a 18 anos de cadeia cada. Enquanto no segundo andar do Fórum Central, os réus ouviam o juiz Orlando Facini Neto determinar também a ida imediata deles para um presídio, ali naquele outro prédio, no Tribunal de Justiça, uma decisão diferente era tomada. E ela foi provocada pelo advogado de um dos condenados, que agiu rápido para impedir que o cliente dele fosse para a cadeia. O desembargador Manuel José de Lucas acolheu o pedido do advogado Jader Marques, que defende Elissandro Spor, e estendeu o benefício para os outros 3 réus. Na justificativa do habeas corpus preventivo, o desembargador destacou que quando o réu responde a todo o processo em liberdade, a condenação pelo tribunal do júri não justifica a decretação da prisão, e salientou que, passados mais de 8 anos do incêndio na Boate Kiss, nenhum dos réus se envolveu em algum fato delituoso.
criminoso. Depois da tragédia, eles ficaram presos por 4 meses. A decisão deverá ser analisada pelos demais integrantes da primeira Câmara Criminal, que poderão manter o habeas corpus preventivo ou reverter a decisão e mandar prender os réus. O professor de Direito da Universidade Franciscana de Santa Maria, Márcio Bernardes, destaca que ainda existe uma série de recursos que podem retardar as prisões. A gente tem uma série de possibilidades recursais, não só por parte da defesa, mas também por parte da acusação, por parte do Ministério Público, né? Há os tempos dos tribunais, dos processos, que geralmente não são tão rápidos assim. Então é difícil. Eu não poderia dizer 1 ano, 2 ou 10. Ao ser perguntado se houve justiça, o juiz que presidiu o tribunal do júri assim se manifestou. Quando os jurados decidem, eu normalmente creio que a resposta é sim, porque os jurados são a expressão da comunidade, um caso de alta relevância, e eu acho que se eles decidiram dessa maneira, fizeram sim justiça. A imagem dos sobreviventes e parentes das vítimas da tragédia da Boate Kiss, de mãos dadas no salão do júri, simbolizou a vitória de quem há anos esperava por justiça. É como a gente viu na reportagem, para familiares de vítimas e para sobreviventes do incêndio, o fim do julgamento trouxe alívio e muita emoção. Santa Maria ainda tenta voltar à rotina, mas as lembranças permanecem. Com o desfecho do caso, a esperança é de que a vida possa, enfim, ser retomada. Um longo abraço, lembranças, a dor que une. Nós perdemos um troféu, mas pode ter certeza que nós ganhamos uma família. Isso mais do que uma família, a gente chora junto. Foram longos 10 dias de julgamento à espera de um desfecho. É um alívio, é um alívio. Graças a Deus foi feito. A justiça foi feita. Traz paz um pouco pro coração. Em entrevista ao Jornal do Almoço hoje, o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes resumiu o sentimento depois de quase 9 anos de espera. Esse resultado desse julgamento que aconteceu ontem, ele não vai trazer a minha filha, não vai trazer o filho de ninguém de volta. Mas isso nos garante que a gente, a partir de hoje, entende que essas vidas vão ser mais valorizadas, inclusive por esses empresários da noite que criam essas casas noturnas. Então a gente espera que daqui por diante esse processo ao qual nós acabamos de passar, ele se reflita na prevenção e na valorização da vida. A decisão da justiça, mesmo sendo importante para o desfecho do caso, não é capaz de apagar das lembranças a tragédia da Boate Kiss, principalmente para os moradores aqui de Santa Maria. Muitas vítimas eram daqui e quase todo mundo conhecia alguém que estava na boate naquele 27 de janeiro de 2013. Todo mundo, querendo ou não, tinha alguma ligação, seja com algum familiar, algum amigo. Então, foi uma tragédia realmente que aconteceu naquele dia e que marcou e vai marcar para sempre. Agora, com o fim do julgamento, cada gesto é como se fosse um ciclo que se encerra. Saber que a gente fez alguma coisa por quem não fez pelos nossos entes queridos. A gente entende que o processo de luto, ele está muito atrelado a esse processo judicial. Então, no momento que o processo judicial vai dando, né, um caminho de fechamento, isso também facilita que a gente consiga, os enlutados consigam trazer um fechamento, um significado para essas perdas. Então, facilita, né, o processo de luto. É quase como um recomeço para Santa Maria, que deseja seguir em frente, sem jamais esquecer do que aconteceu. Para as famílias, a luta segue, mas agora de outra forma. Sinto de que a gente precisa agora levantar outras bandeiras, né? Que é trabalhar para que nunca mais se repita. Daqui a 1 minuto e meio a gente está de volta para contar da confirmação da nova variante do coronavírus na capital e também da expectativa do comércio para a volta dos hermanos lá na fronteira. Fica aí, nós já voltamos.
motorista de aplicativo foi encontrado morto próximo ao distrito de Águas Claras, em Viamão, ontem à noite. O corpo estava dentro do porta-malas do carro, com sinais de asfixia e as mãos amarradas. A vítima tinha 45 anos. Um casal é suspeito de cometer o crime. Um jovem de 19 anos e uma adolescente de 16 estavam no veículo da vítima e tentaram fugir quando foram abordados pela Brigada Militar. Os dois foram detidos. A polícia trata o caso como latrocínio, que é o roubo com morte. Está em isolamento a mulher que testou positivo para a variante Ômicron do coronavírus em Porto Alegre. É o primeiro caso da nova variante registrado na capital. A mulher tem 45 anos, mora nos Estados Unidos e veio visitar familiares no Brasil. Segundo a Vigilância em Saúde, ela passou por um aeroporto em São Paulo, chegou segunda-feira ao Rio Grande do Sul e começou a apresentar sintomas de Covid poucas horas depois de desembarcar em Porto Alegre. Já no dia 7, com tosse e febre, testou positivo para a Covid. E um exame na Universidade Federal do Rio Grande do Sul confirmou a variante Ômicron. A Vigilância em Saúde afirma que está monitorando todas as pessoas que tiveram contato com a visitante e pedindo para que façam teste Covid. 2 já testaram positivo, o pai e a mãe da mulher que veio dos Estados Unidos. Amostras dos 2 já foram enviadas a um laboratório para identificar a variante. Todos estão muito bem, a sintomatologia leve, o pai dela está sem sintomatologia alguma, a mãe com sintomatologia extremamente leve, ela está super bem. Então, como tem mostrado os estudos, é uma variante que contamina bastante, mas que apresenta sintomas leves. A mulher tomou uma dose da Moderna, vacina que precisa de 2 doses para fazer a proteção completa. Este é o segundo caso da variante Ômicron no Rio Grande do Sul. O primeiro foi confirmado em Santa Cruz do Sul há uma semana. A vacinação aqui no estado seguiu hoje em várias cidades, algumas delas, inclusive, já aplicando a dose de reforço da vacina da Janssen. Mas a Secretaria Estadual da Saúde comunicou esta tarde que não divulgaria dados, nem da vacinação, nem sobre novos casos e mortes pela Covid-19, por causa do ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde ontem. É que com os sistemas em manutenção, não é possível acessar o banco de dados. E amanhã não tem vacinação em Porto Alegre. A decisão foi tomada por causa da baixa procura aos domingos. Mas a partir de segunda-feira, aumenta o número de locais de vacinação na capital. Mais 7 postos de saúde estarão imunizando contra a Covid-19. Serão ao todo, então, 50 locais para receber a vacina. E também na segunda, inicia a aplicação da dose de reforço da Janssen em Porto Alegre. Por enquanto, o calendário da Prefeitura só prevê a aplicação em quem fez a primeira dose até o dia 5 de julho. A fronteira terrestre entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai foi reaberta hoje. E o retorno dos turistas aqui ao estado está empolgando os comerciantes da região. Na loja do Seu Reade, o cartaz já dá o recado: abrace o turista. E turistas não devem faltar em Uruguaiana depois da reabertura da fronteira, fechada desde março do ano passado. Nossos irmãos argentinos e uruguaios têm uma influência muito grande no comércio de Uruguaiana, faz um impacto econômico de grande crescimento para nós em Uruguaiana. O Rafael tem um mercado na região de Uruguaiana que concentra boa parte do comércio da cidade. Ele também está empolgado com a reabertura. A gente depende 90% dos argentinos, 5% dos uruguaios e 5% dos brasileiros aqui da região. Só eu trabalho. Não tenho nenhum funcionário, infelizmente, devido à pandemia. Mas, se Deus quiser, agora com a volta deles, nós vamos ter mais público, vamos ter mais trabalho, vamos poder contratar pessoas. A expectativa é que a gente consiga aí recuperar esse 500 mil de turistas argentinos e uruguaios que visitavam o estado do Rio Grande do Sul, que eles possam agora retornar aqui na nossa região, passando pelo litoral, passando pela serra, passando pela campanha, pela fronteira, por todos os destinos turísticos do nosso estado. O argentino Jorge costuma vir todos os anos para o Brasil, mas por causa do fechamento da fronteira, a última vez que visitou o país foi em fevereiro do ano passado. Brasil é minha segunda casa, somos irmãos.
Procuramos ser hermanos e que nos aceitem como hermanos. O movimento de entrada de estrangeiros aqui em Uruguaiana foi pequeno, 137 pessoas na manhã deste sábado, mas esse número deve se intensificar no verão. No estado, Uruguaiana, Santana do Livramento e São Borja são as principais portas de acesso terrestre no período de férias. Por isso, a Polícia Federal se prepara para receber os turistas. A gente aumenta o efetivo nas fronteiras, né? Ainda que a gente não tenha não possa prever com exatidão quais serão os números, né? O fato é, deve haver uma incidência de entrada não tão grande quanto os números que a gente teve em 2015, 16, 17, 18, né? Mas efetivamente a gente vai ter uma procura de estrangeiros. Para entrar no Brasil por via terrestre, o viajante tem 3 opções: apresentar comprovante de vacinação completo com pelo menos 14 dias, teste antígeno que tem validade de 24 horas ou teste PCR negativo feito em até 72 horas antes da entrada no país. Como eu costumo dizer aí nas falas, né? Bem-vindos, hermanos. Obrigado. Depois do intervalo, você vai ver que a cesta básica de Porto Alegre voltou a subir. E saber da previsão do tempo para o domingo aqui no estado. Nós já voltamos. O valor da cesta básica de dezembro voltou a subir na capital. Pelo levantamento de preços feito aqui pela equipe do RBS Notícias, apenas 2 itens tiveram elevação, mas foi suficiente para mudar a tendência de queda registrada em novembro. Foi um semestre que desafiou a lógica no mercado. Você se prepara para um tipo de compra e, na verdade, quando você entra no super, você tem que se reinventar. O que era básico virou quase um item de luxo. Arroz, feijão, leite, isso está praticamente inviável, né? Dizer que a gente agora simplesmente aceitou o fato de 1 quilo de arroz custar R$6. Fazer as compras passou a ser um exercício de paciência. Na segunda e terça tem a feira, na quarta tem a promoção da carne, então a gente acaba vindo todos os dias para pegar a promoção. E a rotina também mudou dentro de casa. A refeição da noite a gente não tem feito, a gente troca por lanche, uma coisa que sai mais em conta, para diminuir. Em julho, os 13 produtos da cesta básica custaram R$119. No mês seguinte, o valor subiu R$10. Em setembro, mais 9. Nas compras de outubro, R$5 de aumento. Só no mês passado, houve a primeira retração, de R$2. Para saber como os preços se comportaram no fim desse semestre, viemos ao mesmo supermercado, no mesmo período do mês, para comparar os mesmos produtos e marcas. O resultado a gente vai ver agora. Na comparação com novembro, 6 dos 13 itens permaneceram com os mesmos valores: a carne, o feijão, a farinha de trigo, o pão, a banana e a manteiga. Já o litro do leite está 20 centavos mais barato. Foi a mesma variação do arroz. O quilo da batata está custando R$1 a menos. O do tomate também. E o açúcar teve uma queda de 10 centavos. Apenas 2 produtos estão mais caros. O café passou de R$ 14,98 para R$ 15,98 e o óleo de soja de R$ 7,99 para R$ 9,98. Quem ganha salário mínimo comprometeu 67% da sua renda somente com a compra desses itens essenciais. E esse salário mínimo deveria ser de R$ 5.960, ou seja, 5,4 vezes o mínimo vigente. E quando a gente olha os últimos 15 anos, né, é o menor patamar de compra que o salário mínimo pode ter para comprar a cesta básica. Apesar de só 2 itens terem subido na nossa pesquisa, os aumentos foram suficientes para inflar a conta final. De R$ 141,44 em novembro, ela passou para R$ 141,93 neste mês. É quase R$ 22 mais cara do que 6 meses atrás.
Preços aumentando e temperaturas também. É um fim de semana quente aqui no estado. Hoje chegou a fazer 34 graus em Quaraí, na fronteira oeste. E amanhã esquenta ainda mais. Pode ir a 35 na fronteira oeste e na região noroeste, como, por exemplo, em Santa Rosa, Alegrete e Uruguaiana. Em Santa Cruz do Sul e Santa Maria, máxima de 34. Na capital, chega aos 33 graus. O domingo começa com sol, mas com esse calor todo e vários sistemas que trazem instabilidade e umidade para cá, pode ter pancadas de chuva, raios e ventos fortes na serra, no norte, no noroeste, no centro do estado e também na fronteira oeste. Mas o volume de chuva, que é tão necessária, deve ser baixo. No litoral norte tem previsão de muitas nuvens, mas não deve chover nesse domingo. Temperatura máxima de 29 graus em Capão da Canoa, em Tramandaí 28, em Cidreira e em Torres máxima de 27 graus. Também chega a 29 graus em Rio Grande e em São Lourenço do Sul. Em Pelotas, neste domingo, máxima de 30 graus. Mas no sul do estado, o tempo deve ser um pouco mais aberto, com sol e poucas nuvens. Atenção que na segunda-feira tem previsão de pancadas de chuva em todas as regiões e até temporais na região de fronteira com o Uruguai. Você vê mais notícias do Brasil e do mundo logo mais às 8h30 da noite no Jornal Nacional. E nós encerramos esse RBS Notícias desejando a você uma boa noite, um bom domingo e mostrando o evento de Natal que acontece nesse momento no Parque da Redenção em Porto Alegre. A gente se vê segunda-feira cedinho, às 6 da manhã no Bom Dia Rio Grande. Uma ótima noite para você. Até lá. RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul Afinidade. Serviços exclusivos, consultoria especializada e muito mais. Seja cliente Afinidade.